apenas para resgatar aqui um pouquinho o que foi falado finalmente aqui no comentário de Kardec na Revista Espírita de 1867. Chega um momento aqui que ele faz alusão a um escritor francês, na verdade é muito famoso, inclusive aqui no Brasil. Ele criou diversos contos, diversas fábulas. Então, diversas fábulas que as crianças leem hoje em dia, na verdade foi esse autor, né, La Fontaine. E quando ele comenta aqui pra gente, né, eis o pecado original proclamado pelo Gênesis, e que o homem sempre ocultou em si, ou seja, sempre estivemos ocultando o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Então, as nossas mazelas morais internas que dominam o nosso campo dos sentimentos, a gente evita apresentar para todos. E às vezes escapole perto de quem nós amamos. Porque achamos que quem nos ama tem que nos aturar como nós somos. Infelizmente, ainda pensamos assim. Mas ele comenta, ele só será apagado no dia em que, compenetrado de seus altos destinos, ou seja, quando a gente estiver consciente, todos nós, espíritos, fomos criados simples e ignorantes, quando nós tivermos mais consciência, estivermos mais concentrados e claros na nossa mente, quais são esses nossos altos destinos, o homem abandonar, conforme a lição de La Fontaine, a sombra e a presa. E aí vamos citar do que ele está falando, esse a sombra e a presa. O dia em que renunciar à miragem da felicidade terrena, e vamos entender por que ele usou a palavra miragem. O dia em que renunciar a essa miragem, essa falsa imagem de felicidade terrena, né, que é isso que é o princípio da felicidade, saciar, né, todos os luxos e desejos, para voltar todas as suas aspirações para a felicidade real, que lhe está reservada. Então vamos ter que entender um pouquinho isso aqui. Então primeiro vamos conversar aqui um pouquinho sobre o La Fontaine. O que ele está falando sobre a sombra e a presa. Só que da forma como foi traduzido aqui pelo francês, cada um dá uma titulação, um nome diferente. Então pegando aqui a fábula de La Fontaine, muito educativa para todos nós, e La Fontaine sempre usa um pouquinho do recurso de exemplo de como animais se comportam para a gente observar como nós nos comportamos. Ele comenta assim: ia um cão atravessando um rio, levava na boca um bom pedaço de carne. No fundo da água, viu a sombra da carne, ou seja, ele viu o reflexo da carne na água. Era muito maior, deu uma amplificação do tamanho. Cobiçoso, ou seja, com a cobiça de querer mais para ele, soltou a que tinha na boca para agarrar outra que ele via na água. Por mais, porém, que mergulhasse, se debatendo na água, ficou logrado. Ou seja, ele não conseguiu alcançar aquele pedaço maior e o que tinha, o rio levou. Moral da história: de todas as fraquezas humanas, a cobiça é a mais comum e é, todavia, a mais castigada. Então, muito interessante essa visão de La Fontaine, dessa visão sobre a cobiça. Um exemplo simples, né? Muito interessante. E ele cita aqui todos nós: quando o homem abandonar, conforme a lição do bom La Fontaine, a sombra pela presa, o dia em que renunciar à miragem da felicidade terrena, para voltar todas as suas aspirações para a felicidade real que está na vida futura, quando nos depurarmos, que lhe será reservada, que lhe está reservada. Está reservada. Temos destinos mais importantes do que simplesmente o que estamos vivenciando hoje no mundo. Isso aqui é só uma estação, é a primeira série. Primeira série. Nós não conhecemos as outras séries, o que temos que aprender e crescer. Mas vamos observar que, com certeza, existem felicidades muito superiores do que as satisfações do corpo físico e as satisfações de atender aos nossos caprichos, do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Ter o nosso orgulho saciado, ter o nosso egoísmo saciado, isso não é regime de felicidade. A maioria das vezes é um regime de crueldade sendo saciado. Então,
fica bem claro para todos nós o que é o pecado. Porque na mensagem inicial ele fala isso. Porque o salário do pecado é a morte. Pecado, que pecado? Como definir pecado? Como definir o pecado de uma maneira mais elaborada, de forma a ficar bem claro para todos nós quem é essa força motriz que a tudo desregula e descarrilha o vagão do trem que deve seguir o destino correto em direção ao que o Cristo nos exemplificou e que Deus nos aguarda. Ele deixa bem claro para todos nós. É o egoísmo, é o orgulho que presidem, ou seja, é o presidente, ele comanda tudo em nós. Em que? Em relação a todos os atos da vida do homem. Ou seja, do homem, em termos de ser humano. Homem ou mulher. Enfim. É a ambição que perturba seu sono. É a cupidez, a ganância, que não pode saciar a sede de lucro. Então, uma série de tormentos e aflições que nós mesmos que construímos. Se não tivéssemos a ambição, dormiríamos melhor. Se não tivermos a ganância, não teríamos que ficar tentando saciar o lucro, de lucrar mais, lucrar mais, lucrar mais, e viver uma vida para esbanjar uma série de recursos dos quais nós, como espíritos imortais e eternos, não precisamos. É o amor e a sede de ouro, este elemento indispensável. Para quê? Para satisfazer todas as exigências de luz, conforto e bem-estar. Que persegue o século com tanto ardor. Então, estamos falando de, a cada encarnação, que gira em torno de aproximadamente quase um século, estamos falando de 80 anos, 70, 60, outros 80, outros 90 e outros até mesmo 100, persegue, o único foco é perseguir a sustentação das necessidades materiais. E a maioria das vezes apenas criando mais embaraços e mais complicações para o nosso futuro. Em vez de nos desprendermos dessa condição, nos algemamos cada vez mais, nos acorrentamos a essas paixões. Então daí a ideia do pecado original, proclamado no Gênesis. E deixando claro, e que o homem sempre ocultou de si, em si. A gente esconde isso conscientemente. Todos nós, sem exceção. Temos que desvendar isso em cada um de nós.